Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Tarde em Arapiraca, 1h01. Boa tarde. Boa tarde, dia 8 de julho de 2025. Que coisa boa, terça-feira. Ontem não teve Saúde em Foco. Quero mandar um abraço aqui para todo mundo meu amigo Messias Santos, da Messias Motopeças, Dona Hilda, né? A gente perguntou, foi que houve, André Pepes? Ontem a gente tinha uma convidada e de última hora ela não pôde vir e ficou difícil pra gente arrumar alguém de última hora, né, gente? Você sabe que nosso programa é ao vivo e em cores pelo NN Play, então não deu, mas durante a semana inteira você vai ter o Saúde em Foco aqui, se Deus assim permitir, né? Se eu tiver tranquilo, com saúde e vivo para poder fazer o que eu mais gosto de fazer na vida, que é estar aqui com vocês. Tá legal? Tempo e temperatura agora na nossa cidade, 24 graus. Hoje deu uma esfriadazinha gostosa. Probabilidade de chuva em 55%, umidade relativa do ar em 80% e ventos a 18 km por hora. Tá legal? Esse é o clima da nossa cidade agora, em Arapiraca. Você já sabe que dia de terça-feira você tem a Bicho de Patas aqui, doutora Alessandra Nogueira já está aqui com a gente, com um tema muito interessante: oncologia veterinária. Oncologia veterinária sem tabu. O que todo tutor deveria saber. Um grande abraço para a Mércia, que está com a gente lá em Olivença, também a Ângela, a dona Marlene Leite, a Neide, todo mundo aí. Quero mandar um abraço especial aí pro pessoal do Hospital de Emergência do Agreste, esses que de vez em quando, ou quase sempre ouvem e assistem o nosso programa, o pessoal do SAMU, todos os plantonistas aí, motoristas, maqueiros, médicos, técnicos, né? E lá também no 3º Batalhão de Polícia Militar, você que está na viatura, você que está na Polícia Civil, na SMTT, muito boa tarde para você. Que Deus abençoe a cada um de vocês, proteja e que traga vocês para as suas casas em paz, né? Doutora, boa tarde. Oncologia veterinária, ou seja, o tratamento do câncer sem tabu. Receber o diagnóstico de um negócio desse não é fácil, né? Particularmente eu tenho um amigo que a sua digníssima esposa recebeu esse diagnóstico há mais ou menos uma semana atrás. E eu sou amigo dele, né? E fiquei abalado e foi um baque muito grande para eles. Mas o primeiro dia, doutora, sempre é o pior. Eles agora estão mais tranquilos, né? Claro que precisa cuidar, que precisa resolver, que precisa partir para cima para o tratamento, mas não deve ser muito diferente quando a gente tem um pet e que vocês médicos, principalmente, doutora, você que é oncologista veterinária, chega para um tutor e diz: olha, o seu pet tem um câncer. Boa tarde, doutora. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. E é verdade mesmo, né? Acho que o primeiro dia, o dia 1, é o dia mais importante, né? Seja na medicina humana, nos humanos, quanto na medicina veterinária, com os nossos pets, né? Mas como o próprio tema já diz muito, a gente precisa desmistificar um pouco a questão do câncer na vida dos pets, né? Não é uma condenação de morte, não é. Então é o início de tomadas de decisões, né? É o início de uma nova jornada com aquele pet, é o início da gente até se aproximar mais dos nossos amigos de 4 patas, né? E o câncer, ele tem essas características, né? A gente sabe que no primeiro momento é devastador, é assustador, né, receber qualquer tipo de diagnóstico desse, mas eu acredito que
se a gente consegue ter um diagnóstico desse com maior rapidez, tudo fica muito mais fácil, fica mais claro de tentar ser resolvido. É verdade, é verdade. O que a gente pode fazer, doutora, que a gente pode dizer que os cânceres em pets, eles são iguais para os humanos também? Essa parte do luto, quando a gente fala, a psicologia explica isso, quando você recebe um diagnóstico desse, né? Você tem um período de luto, não porque morreu, nem vai, mas porque é uma doença que há algum tempo atrás, ela era ligada à morte. Sim. Há 20, 30 anos atrás, a pessoa que recebia um diagnóstico desse dizia assim, pronto, já sei que eu não vou sair. E dependendo também, né? Claro que a gente tem alguns tipos de cânceres mais agressivos. Deve ser assim nos pets também. A gente vai saber no decorrer da entrevista aqui. Por exemplo, o atual marido da Ana Hickman, modelo e apresentadora, foi diagnosticado com câncer de pâncreas e não estava pesquisando isso, estava com um problema renal e aí foi descoberto um câncer de pâncreas. É um câncer extremamente agressivo, né? A senhora sabe disso melhor que eu, né? Em nós humanos é um câncer muito complicado, né? Por mais que as pessoas digam, não, porque o cara tem isso, porque o cara tem aquilo, dinheiro essa hora pode não resolver nada, viu, amigo? Tá? Fígado e pâncreas, câncer nesses dois órgãos é uma coisa complicada. Eu não me esqueço de uma entrevista que nós fizemos aqui com a doutora Berta Mendes, oncologista, né? Médica, oncologista, e ela disse, André, foi até do tempo da morte do Marcelo Rezende, ele que dizia, corta pra mim, lembra? Marcelo Rezende optou em não fazer um tratamento conservador com radioquimioterapia, procurou outros meios, não convém aqui, eu não vou dar ibope para isso, né? Quem quiser perguntar e saber, olha aí o que foi que o Marcelo Rezende fez, que o levou à morte mais rapidamente. Ele poderia ter uma sobrevida maior, ou talvez ele não quisesse, talvez o câncer dele fosse realmente tão agressivo que ele dissesse assim, ó, o que eu fizer aqui já não vai dar jeito mesmo, eu vou tentar alguma coisa que não seja um tratamento convencional, com rádio e quimioterapia, que é, em nós humanos, o que é o correto, né? Mas há algumas controvérsias, e por falar em controvérsias, eu quero agradecer mais uma vez aqui o pessoal do Cremal, na pessoa do Dr. Rafael Cunha, que esteve aqui. Ontem a gente colocou os cortes da entrevista, muita polêmica, e para mim polêmica nenhuma, para você que está atrás do Sorinho da Beleza. Se você quiser ser enganado, continue fazendo o Sorinho da Beleza, tá certo? Se você quiser ser enganado, essas são as palavras do Dr. Rafael Cunha, do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina, o Cremal, em Alagoas. Não é o André Pepes que diz não, tá? Eu sempre suspeitei, mas eu queria ter as provas e na sexta-feira nós trouxemos aqui para falar sobre isso. A gente faz o trabalho aqui com ética, com verdade e doa quem doer. Eu não sou candidato a nada, não estou aqui para agradar ninguém, tá certo? Se você que faz esse negócio aí não gosta de mim, lamento. A minha esposa gosta, é o suficiente. Tá bom? O recado tá dado aqui. Eu já vim com a língua afiada. Mais que afiada que a Tramontina. Doutora, câncer em pets é igual ao dos humanos? Em partes, tem uma grande semelhança, né? O metabolismo, né? Como isso acontece, a biologia do câncer também são iguais, mas existem algumas diferenças aí quando a gente fala em diagnóstico, né? Existe diferença, sim. Existem diferenças em tratamentos e diferenças do organismo, né? Do organismo animal. Mas a fisiopatologia, a fisiologia, a parte biológica do câncer, né? Ela é exatamente igual à de humanos, tá? Existe também câncer que tem em cães e, por exemplo, não tem em animais, tem em animais e não é tão comum em humanos. Mas quando você fala da fisiopatologia, de toda a parte estrutural do câncer em si, ela é idêntica. As diferenciações vai ser realmente a espécie, a aceitação, né, dos animais
há certos tratamentos que terminam sendo menos invasivo, porque muitas vezes a dose é menor. O período de tratamento também é menor, porque eles tendem a responder com mais rapidez, né? A quimioterapia, a própria eletroquimioterapia, que não é usado em humanos, mas usado em animais. Então, tem essas diferenciações. E a resposta também tende a ser muito mais rápida e eficaz nos animais. Perfeito. Doutora, existe cura, assim como para nós humanos também, porque na medicina humana nós temos a rádio e também a quimioterapia. Até queria lhe perguntar, que você é oncologista, qual é a diferença entre a rádio e a quimioterapia? Quem está em casa agora vai saber qual é a diferença. Poxa, fulano de tal fez quimio e rádio, era necessário fazer isso? Né? Então eu queria saber se existe cura e se existe também rádio e quimioterapia para pets, ou se um dos dois é feito só em humanos. Existe cura, sim, né, para o câncer. Mesmo os cânceres que são malignos, né, que a gente chama o câncer, quando ele tem uma estrutura maligna, quando a célula é maligna e quando ele tem grande capacidade de metástase. Então, esse é o mais importante entre os tipos de neoplasia que a gente tem mais cuidado e tenta ter mais controle. A quimioterapia, os procedimentos que nós fazemos com os animais, dentro da parte veterinária, ele inclui sim quimioterapia, né? A radioterapia também existe, sendo que a gente já até falei sobre isso, a gente só tem radioterapia hoje em grandes centros urbanos, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, nós não realizamos. Uhum. E a gente tem como carro-chefe, vamos dizer assim, as quimioterapias, né? Também as eletroquimioterapia, que, como eu falei anteriormente, é somente para os animais, né? E tem outros tratamentos paliativos que também fazem parte do tratamento do câncer, né? Mas o que é mais importante disso tudo é o diagnóstico precoce, para que a gente tenha a oportunidade, né, de trabalhar com esse paciente, de fazer com que os produtos, as medicações quimioterápicas cheguem exatamente às células, né, a tumores, a neoplasias alvo, que a gente consiga, sim, através desse procedimento, ter a cura, né? Então, vai depender exclusivamente do tempo de evolução dessa doença. Existe também a cirurgia, que hoje, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária, é um padrão ouro. Uhum. Já pensou a gente poder resolver qualquer câncer com procedimento cirúrgico? Então, isso é hoje o padrão ouro curativo. Então, é o que a gente acha de excelência, é quando a gente consegue ver esse tumor, ou diagnosticar, na verdade, esse tumor precocemente, consegue levar esse paciente a um centro cirúrgico e ali conseguir resolver aquele problema. Então, isso é o padrão 1, é o que a gente mais deseja que chegue. Por quê? Porque é mais fácil, é mais rápido, é menos sofrimento para o animal e para o seu tutor também. Doutora, a gente tem percebido que, ao passo que a quimioterapia ela avançou muito em relação a efeitos secundários, né? Quando a pessoa era diagnosticada antigamente com isso, a pessoa tinha efeitos horríveis, muitas náuseas, muitos vômitos, muita indisposição. Com o passar do tempo, a medicina foi evoluindo e esses efeitos eles foram diminuídos, né? As pessoas têm uma tolerância maior hoje à quimioterapia. Tem gente que não sente nada. Eu acompanho o cantor Netinho, lembra? Sim, eu acompanho da ele banda também. Beijo, né? Acompanho ele aí nas redes sociais, né? Eu acho que é Netinho Oficial, se eu não me engano, @Netinho Oficial, o Instagram do cantor Netinho, que embalou muitos hits aí dos anos 90, né? Quem é que não cantou o Mila, 1001 noites de amor com você, né? Não vou cantar aqui não, para não ninguém quiser me contratar aí, eu não vou poder ir não, né? Quem é que não se lembra do cantor Netinho? Doutora, e esse cara, ele foi diagnosticado com um linfoma de não-Hodgkin, um linfoma muito agressivo, um câncer muito agressivo, você sabe disso, mas ele, por recomendação médica, fez 5 temporadas, ele chamou de temporada, né?
Ele chamou de temporada. As 5 temporadas foram 5 semanas de quimioterapia no hospital. E você viu, você acompanhou, ele fazia de tudo, gente, no hospital. Ele corria, ele subia escada, ele fazia exercício físico, colocava os cones no meio do corredor para ficar fazendo exercício físico. Ele dizia, graças a Deus eu não estou sentindo nada, nenhum efeito. Segundo os seus especialistas, ele foi curado, né? E ainda assim foi recomendado pela sua equipe que ele fizesse sim a última sessão, a última temporada, a última semana de quimioterapia. Já está em casa, já está sendo acompanhado, vai controlar, e estava lá as imagens, os seus médicos ajudaram a divulgar. A minha pergunta é, assim como, doutora, a medicina humana está desse jeito, a medicina veterinária também está assim, os sintomas hoje são menores, e tem um detalhe, o metabolismo dos pets, ele é muito mais acelerado que o nosso. Então, assim, quando a gente fala de 5 semanas, 5 vezes, com os pets, como é a quimioterapia? Ele vai para lá, para bicho de patas, fica lá tomando sorinho, ou é oral, né? Ou toma o sorinho lá e vai embora para casa? Como é essa logística da quimioterapia em pets? Certo, então é um sistema sistêmico, né? Quando o paciente ele recebe a infusão do quimioterápico. Ó, o cara aí. Ele não é direcionado a uma célula-alvo, não é direcionado a um único órgão, por exemplo, ele é sistêmico, né? A maioria dos casos de câncer em animais. Então, geralmente é venoso, mas existe sim quimioterápicos orais, né? Para alguns tipos de neoplasia, para alguns casos. Existe a quimioterapia metronômica também, que é uma quimioterapia a maioria de forma oral, de comprimidos fracionados e de absorção lenta, né? Isso tudo depende de vários tipos de tumor, de vários tipos de agressões e de que estágio nós estamos lidando. Mas é como o André mesmo falou, é dividido em ciclos, né? A gente divide essa quimioterapia em ciclos. Existem quimioterápicos com ciclos semanais, existem quimioterápicos de ciclo a cada 21 dias, né? Então, tudo depende do tipo. Geralmente, nos animais, eles têm sintomas brandos, né? Eles não têm, por exemplo, queda de pelo. Não é para existir. É claro que isso pode acontecer, mas por outros motivos, né? Que desencadearam a partir do câncer. Mas, em específico, a quimioterapia, isso não vai acontecer. Ele pode ter vômitos leves, às vezes diarreia, porque mexe com a flora microbiana intestinal. E todos esses sintomas a gente acompanha caso a caso, porque é necessário isso. É necessário fazer também alguns exames de imagens que a gente também acompanha. Então, no geral, as quimioterapias são bem aceitas pelos animais, é indolor, né? Não existe dor. O que existe é realmente alguns graus de indisposição. É por isso que a gente faz o chamado estadiamento da doença. Para que a gente receba esse paciente clinicamente bem estabilizado, né? Para iniciar um tratamento de protocolo desses quimioterápicos, qualquer um desses protocolos que visam acabar com as células cancerígenas e levar esse paciente à cura total. Perfeito. O endereço do Netinho é Netinho Oficial Brasileiro no Instagram. Vai aparecer aqui no nosso NN Play, no YouTube, tá? Você vai aí, Netinho Oficial Brasileiro, e você acompanha aí a trajetória do Netinho, que já tá aí contando a história. Graças a Deus, tá curado do câncer. Um câncer, repito, muito, muito agressivo, né? Doutora, vamos voltar aqui. Olha que negócio interessante. 1 em cada 4 cães, ou seja, 25%, terá câncer ao longo da vida. 1 em cada 4 significa 25%, né? Algumas raças têm maior predisposição, doutora. Que raças são essas? Isso. E lembrando que, por exemplo, com pets de mais de 10 anos, a principal causa de morte é o câncer, né? Com mais de 10 anos. E aí, falando das raças em comum, as raças que maior predisposição às células neoplásicas, nós temos aí o Boxer, né? O Golden Retriever, o Poodle, que a gente vê muitas lesões em pele, especialmente em pele, né? Em Poodles.
São essas 3 raças que mais dominam. Tem o Staffordshire também, tem os Bull Terrier, que são também campeões em raças, né? Em raças, em padrões de raças, e que podem ter maior possibilidades de desenvolvimento de câncer até genético, né? Então, esses animais são os mais susceptíveis. Tá respondido aí, então. Agora, doutora, meu pet tá com um caroço. É muito comum a gente ver isso. Quem tem o seu pet, que vai fazer carinho nele, quando nota alguma coisa diferente, o que a gente deve fazer primeiro, doutora? Porque teve uma coisa bem parecida, você sabe disso, antes de castrar o Bolota, e o Bolota apareceu com um carocinho, né? E a gente percebia que aquele carocinho, ele não regredia, ele não aumentava muito rápido de tamanho, mas ele não regredia. Porque, por exemplo, às vezes aparece um caroço em você e em mim, né? Pode ser uma espinha, pode ser alguma coisa parecida, pode ser um furúnculo que apontou ali, mas não se desenvolveu, retrocede, né? Quantas vezes você tem um caroço em mim aqui e sumiu o caroço? Às vezes acontece isso no pet também. Mas às vezes tem um caroço no pet que você percebe que ele não retrocedeu. Ele apareceu e ele ficou ali. Então, o que a gente deve fazer primeiro? Não só esses caroços que apareceram e sumiram, esses também precisam ser investigados. Especialmente aqueles que apareceram, sumiram, reapareceram. Então, esses dias eu peguei um pet assim, que quando o tutor veio para mim com aquele caroço que não diminuía de volume, e na verdade ele começou nas últimas semanas a crescer exageradamente, que isso é uma fase muito importante, mais perigosa, essa fase dele crescer muito rápido, dele crescer dentro de uma semana, ele dobrou de tamanho. Então isso é um alarme, isso é uma emergência, tá? Isso é uma emergência veterinária. Quando é aquele caroço que você tá vendo ali, ele tá persistente, ele não sumiu, mas ele continua ali, ele tem um crescimento mesmo lento ou rápido, ele precisa ser encaminhado para um especialista. Não, como é que eu posso dizer? Não aventurem, né? Isso, às vezes, deixar ou esperar sumir. Porque quantas vezes eu já peguei pacientes, né, com grau de um tumor chamado mastocitoma, que é muito comum nos animais, extremamente agressivo, né? Que estava ali, que era pequenininho, que nem coçava, nem doía, e que era um mastocitoma de grau 3, altamente metastático. Inclusive, infelizmente, nesse mesmo caso, houve metástase para outros órgãos. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que não negligencie aquele simples nódulo, caroço, que até que se prove o contrário, a gente precisa pensar que ele pode ser um possível câncer. Então, nós como médicos oncologistas, a gente não simplesmente chega, retira aquele tumor e não. A gente faz uma citologia oncótica justamente para entender que tipo de nódulo é aquele, se ele precisa de algum cuidado mesmo antes da cirurgia. Você vê que isso é importantíssimo. Planejar fazer um planejamento cirúrgico desse paciente, que margem nós vamos retirar, porque isso é um dos mais importantes, é um segredo dentro da medicina oncológica. Quanto de margem você precisa tirar daquele tumor, daquela característica. Então, tudo isso é importante para quê? Para que a gente consiga aí uma cura, que é o nosso objetivo, né? Uma cura desse paciente para que não evolua para nenhuma metástase. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma água aqui. Vou falar com Janaína pra gente tomar uma aguinha. Um abraço aqui a mestre Dionísio, um abraço aqui pra minha sogra, Vera Lúcia, que fez aniversário domingo, né, a véia. Que a senhora viva muito, viu? Muito longe de mim. O que você quer? Eu tô brincando, Ana Vera. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. E que a senhora tenha muita saúde, né? Agora não faça raiva, não. Não vá na minha casa pra... olha, ainda tem música. E se me lembre de mim, meu aniversário no mês que vem, viu? Tá certo? Tô aceitando o Pix, viu? Qualquer coisa eu lhe passo aqui depois a chave pra senhora fazer uns 3 mil, 4 mil pra mim. Acima de 3 eu tô aceitando, viu? Tá bom? Eu vou pro intervalo tomar uma água aqui e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Saúde em Foco, na Rádio MM, com André Pepe.
93, boa tarde. Isso mesmo, mais rápido que coceira de macaco. É o seguinte, doutora, é possível fazer biópsia sem sedação? A maioria sim, né? Quando a gente fala em citologias, né? E em biópsias, a maioria é feita sem sedação. Às vezes apenas com anestésico local. Mas vai depender mesmo do local. Se a gente estiver pensando em pele, algo externo, né? A gente faz sem anestesia, é indolor, não existe dor. A gente sabe quando é que existe a dor ou não naquele tipo de evolução ali. Mas quando for algo, por exemplo, ligado à cavidade oral, né, lábios, olhos ou mesmo cavidade interna, é preciso sim uma sedação, até porque a gente precisa manter o paciente em estabilidade, né, quieto, ele não vai entender. Os humanos ainda conseguem fazer certas técnicas acordado, mas os animais não, porque eles realmente não entendem o que está fazendo ali e se vai fazer algum mal para eles, realmente não estão entendendo. Mas a grande maioria das biópsias é com paciente acordado, tá? Em exceções realmente quando for órgãos internos ou regiões mais sensíveis. Então, é isso. Tá, quero mandar um abraço aqui para dona Hilda, que mandou um card para mim, que diz assim, com um cãozinho lindo, ela colocou assim: se as pessoas tivessem o coração de um cão, o mal não existiria. É verdade, viu, dona Hilda? Você sabe que eu sou apaixonado por eles, e não somente por eles, por gatos também, e por todo tipo de animal que a senhora puder imaginar. Eu não sei o nome daquele animal, doutora, que passa voando na casa da gente, faz... Eu não sei. Só sei que lá perto de casa, um daqueles botou uns ovos. Ele é bem corcundazinho, tem umas pernas bem fininhas, que fica voando, que voa, fica gritando. É esse mesmo aí. Rapaz, de manhã eu vou passear com o Bolota e a gente tem que passar pertinho do local onde ela botou os ovos. Meu amigo, se juntam uns 3 lá, vou denunciar aqueles caras aí por formação de quadrilha. Doutora, às vezes ela tá sozinha e ela vem partindo pra cima, sabe, Marcão? Ela começa a gritar e abre as asas assim, como quem vai atacar. Tenha calma, rapaz, não vou fazer mal não. Eu não chego nem perto, é do outro lado que ela colocou os ovos. Mas às vezes ela tá com um bando lá, tem uns 3 lá. Os caras dão um rasante perto de mim, entendeu? Vai pra uma bicada. Eu já vi isso com pássaro, qualquer espécie, né? Qualquer espécie, eles estão fazendo aquilo para defender enquanto não choca. E olha, depois que chocar, eu acho que vai ficar pior, né? Porque tem que arrumar a comida deles, ali eles estão lá. A natureza é um negócio fantástico, uma coisa linda mesmo. Então, dona Hilda, mais uma vez, muito obrigado, tá? Doutora, quanto tempo demora um diagnóstico definitivo de um CA, de um câncer em pets? Geralmente os diagnósticos definitivos, ele vem através dos exames histopatológicos ou dos imunohistoquímicos, que na verdade a diferenciação é que os imunohistoquímicos ele vai trabalhar, ele vai diagnosticar a divisão do histopatológico, então ele vai dividir ainda mais aquela célula minúscula que encontraram e vai fracionar ele mais vezes, é o imunohistoquímico. A gente vai ter muito específico, né, as células. Mas geralmente, quando a gente pensa em diagnóstico definitivo, um desses dois, a maioria dos casos em veterinário a gente vê aí em torno de 1 semana para chegar ao resultado. Quando a gente fala na citologia, que é a citologia oncótica, que não é um exame definitivo, tá? É bom a gente saber essa diferenciação. A gente faz a citologia oncótica para entender que célula nós estamos lidando. Se cancerígena, se benigna ou maligna, né? Essas são as diferenciações. Para partir para uma biópsia de fato, onde a gente vai ter um diagnóstico definitivo. Mas, geralmente, esse primeiro estudo, a gente passa aí 1 semana, 10 dias, para a gente ter o início de um diagnóstico definitivo aí dos animais. É claro que pode haver situações de até 30 dias, se necessário. Mas a maioria chega nesse período aí de 1 semana, a gente já tem um diagnóstico definitivo daquela neoplasia. Tá. Doutora, vamos falar do negócio interessante também aqui. Tumores diagnosticados precocemente têm até 90% de chance de sucesso no tratamento. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Bem como nós em humanos, todo câncer no começo, ele é perfeitamente plausível de ser curado ou de ser remido.
né? A gente fala de remissão em câncer, né? É lógico que, como a gente falou aqui, existem alguns órgãos em nós, seres humanos, que quando é diagnosticado por ali, é complicado, né? Câncer. Por exemplo, se for uma parte que seja possível ressecar, ou seja, tirar, cortar, como o intestino, né? A gente tá vendo aí a luta de outra artista, Preta Gil, né? Como aquela menina tem lutado, já fez colostomia e tal, tá lutando pela sua vida aí, né? A gente falou aqui do câncer do pâncreas, do Edu Guedes, câncer no fígado, que inclusive é o único órgão que se regenera. Você pode tirar uma parte dele e ele vai se regenerar, mas por conta de falta de sintomas, quando você vai sentir uma coisa no fígado, já foi, né? Já está completamente, ou pode estar completamente comprometido. E geralmente o fígado é perto do pâncreas, aí um vai e contamina o outro. Quando dá essa metástase, mas vamos falar nos PETs. Isso. Eles diagnosticados 90%, doutora, tem até 90% de chances de sucesso no tratamento. Um número alto, né? Muito 90%. Alto. Então, como o André falou sobre esses órgãos hematopoéticos, que são exatamente fígado, baço, o próprio pâncreas, que também tem uma vascularização intensa, né? Que são órgãos extremamente vascularizados, com diversas conexões com outros órgãos. Então, são órgãos de maior dificuldade, né? Tanto no diagnóstico, porque às vezes tem sintoma silencioso, às vezes um simples vomitar, né? Uma simples diarreia. A gente pode pensar em algo diferente nos nossos PETs. Especialmente quando a gente solicita um exame de ultrassonografia, que ele é um exame assim muito importante no início de qualquer doença, porque a gente consegue ali ter sinal e ter ideia de que algo estranho ou fora da normalidade está acontecendo. Então, quando você vê esse número aí de 90% dos cânceres sendo tratados e curados, então esse número é muito alto quando esse paciente chega para nós de forma rápida, né? Que às vezes você observou que ele estava simplesmente mudando de comportamento, que ele simplesmente teve uma diarreia, teve um vômito, né? Então, isso sim pode ser o primeiro sintoma, sim, de um câncer. Por isso que a gente precisa, em todo paciente que chega para a gente, fazer esses exames mínimos. Porque, especialmente, esses exames de imagem, para a gente visualizar alguma coisa e alguma anormalidade. Uhum. Agora, doutora, vamos fazer um bate-pronto aqui, que é o tratamento sem medo. Sim. Quimioterapia, ela deixa o PET fraco? Na maioria dos casos, não. Na maioria dos casos são tratamentos sistêmicos, né? Mas que ocorre com poucos sintomas nos animais. Pouquíssimos sintomas mesmo. Às vezes um mal-estar, uma diarreia, um vômito. Mas como eu disse anteriormente, se a gente prepara esse paciente para receber um quimioterápico, tudo se torna muito mais fácil, muito mais tranquilo de lidar. Uhum. Infelizmente, não é isso que acontece na rotina veterinária. Esses pacientes já vêm extremamente debilitados e aí a gente, às vezes, não consegue nem iniciar um tratamento quimioterápico com um paciente desse. Mas, por isso que a gente pede, vem antes, procure antes e a gente consegue juntos, né, em conversa com o tutor, trilhar ou traçar o melhor tratamento para esse paciente. Uhum. É muito caro, doutora, tratar câncer em animais? Então, muita gente acha que é muito caro, mas não é essa a realidade, né? Tratamento de câncer, claro, André, que eu estou falando aqui de uma forma mais vasta e mais ampla. Mas se a gente faz esse diagnóstico precoce, se a gente tem esse cuidado, se a gente faz um exame básico, mínimo ali, tudo fica muito mais fácil. E não chega a ser um valor muito caro. Outra coisa também que a diferença entre a medicina veterinária e humana nesse sentido é que na medicina veterinária a gente trabalha com o conforto, com a qualidade de vida para aquele animal, né? A gente precisa ver isso. Então, a gente trabalha em conjunto com a família do tutor, com o paciente e trilha a melhor opção, as melhores possibilidades para aquele quadro. Uhum. E como é que a gente sabe, doutora, como nós como tutores, como é que a gente sabe que o tratamento está funcionando? Se o paciente ele começar a ter remissões, então a gente consegue verificar através de exames de imagem especialmente. A gente faz acompanhamento com exames de sangue
nesse caso, quando faz quimioterapia, por exemplo, precisa ser semanal, né, para acompanhar as taxas, como é que estão. E ali, durante o tratamento, a gente vai ajustando doses, ajustando o período. Porque eu tenho um ciclo de tratamento do quimioterápico com 7 dias. Mas tem casos que o paciente não está respondendo bem ao 7º dia. Então, a gente aumenta para 21 dias. Então, isso vai depender realmente de caso para caso. Mas em casa, a gente vê a diferença. É visível, o paciente precisa estar bem, se recuperar, ter ânimo, brincar melhor, né? Se alimentar melhor. Então, é isso que a gente consegue ver, visualizar quando a gente está começando o tratamento, que ele está sendo efetivo. Como é que a gente pode ajudar, doutora, o PET emocionalmente? Porque ele não sabe falar, mas o câncer pode provocar dor, né, naquele órgão acometido pelo câncer. Como é que a gente pode ajudá-los? A presença, né? A presença, o cuidado, o olhar diferenciado para aquele PET. A busca pelo conforto e pela qualidade de vida. A gente pode introduzir situações. Então, por exemplo, se a gente observa que o paciente está com dor, a gente pode fazer uso de outras medicações, de analgésico, de anti-inflamatórios e até de antibiótico, para que a gente associe a um quimioterápico, por exemplo, e a gente tem um tratamento efetivo para aquele paciente ali. Acho que o importante é a gente ter esse acompanhamento, esse olhar diferenciado para aquele animalzinho, né? E entender até onde ele está conseguindo responder, né? Até onde o tratamento está sendo eficaz e até onde podemos avançar. Uhum. Ok. A gente pode dar a eles suplementos, doutora, ou usar fitoterápicos nos PETs? Desde que isso seja acordado e conversado com o médico veterinário. Porque a gente entende, suplementação é um dos pilares do tratamento da quimioterapia, tá? Às vezes eu preciso suplementar, só que cuidado. Às vezes, quando você usa um suplemento, que o câncer, por exemplo, aquele tumor vá se sentir mais confortável, né? Tem suplemento que, em vez de só ajudar o organismo, ajuda o tumor a se desenvolver. Então, qualquer suplemento que você dê a seu pet, por mais simples que você acha, é só uma vitamina. Não é só uma vitamina. Precisa ter cuidado com essas questões também. Eles sabem que estão doentes? Muitas vezes, eles sentem, inclusive eles sentem até os tutores doentes, né? Então, eles sentem que algo estranho está acontecendo, de que não está correto. Então, porque tem cânceres que, principalmente câncer em cavidades, né, abdominais, em cavidades internas, que causam muito mal-estar, que causam muita diarreia, sonolência, fraqueza, anemia, apatia. Então, é isso que eles vão sentir, né? Eles não vão sentir exatamente aquela dor naquele órgão, geralmente não. Eles vão sentir a sintomatologia, o sintoma que aquela doença tem provocado naquele paciente. Doutora, pets que têm tutores engajados emocionalmente, sim, e presentes, eles apresentam maior taxa de adesão ao tratamento? Isso é 100% visualizado, visivelmente identificado na clínica, né? Quando o pet, quando o tutor ele está engajado, né, com aquele paciente, que ele está procurando tratamento e a cura para aquela doença, tudo é mais fácil. Tudo é muito mais fácil. Mas, às vezes, infelizmente, o tutor chega, né, emocionalmente abalado, cheio de incertezas, né, sem saber se aquilo como é que vai ser feito, muita ansiedade. Isso termina gerando, sim, no paciente, um estresse, uma ansiedade também, né? Porque, às vezes, André, a gente pode estar diante de um tumor maligno, metastático, mas, às vezes, a gente pode estar diante de um problema fácil de resolver. Então, eu acredito que a calma, a cautela e um bom bate-papo, até digo, né, com o oncologista e o tutor, para a gente chegar num denominador comum da melhor forma de como tratar, de como prosseguir, de acordo com cada paciente, com cada tutor também. O vínculo, doutora, entre o tutor influencia diretamente no apetite, disposição do bem-estar geral durante os ciclos de tratamento? Exatamente, porque ele passa a confiança, né? O tutor passa a confiança para aquele pet, ele dá mais atenção, ele dá mais carinho, ele
aceita, pega no colo, brinca. Então, isso vai deixar o pet mais confortável. Ele vai entender que ele pode confiar em você e de que você está fazendo tudo por ele da melhor forma possível. E, ao mesmo tempo, também o estresse do tutor. Ao contrário, ele pode ser percebido pelo pet, né? Exatamente. Doutora, a gente tem alguns casos clínicos aqui na Bicho de Patas que você me deu para relatar. Um é o caso da Luna, uma cadela SRD sem raça definida, de 8 anos, né? Que é um caso emblemático que vocês tiveram lá. Também tem o Rafael, que percebeu que o Thor, seu Golden de 6 anos, estava mais quieto e com aumento de volume no pescoço. Após exames, foi diagnosticado com um linfoma multicêntrico. Vamos falar desses 2 casos aí. Essa aluna foi muito importante. Ela é uma cadelinha de um SRD de 8 anos de idade. Ela não era castrada nessa época. E a doutora viu um carocinho, que eu costumo dizer, o caroço que virou um recomeço, né? Porque a partir dali, quando ela percebeu e levou a clínica para que eu avaliasse, foi observado que era sim um tumor de mama, né? E aí, nesse primeiro momento, a gente fez a primeira citologia. E era um tumor extremamente agressivo. Não me recordo agora o nome exato da adeoplasia, mas, enfim, posso ver. E aí, nessa mesma, o que me chamou muita atenção é que ela começou a ver a pet dela diferente, como se talvez fosse o final, que nunca mais iria ver. Então, até hoje, essa tutora ela ficou muito mais amiga, né? Ambas, né? Acho que houve a confiança mútua de troca de tutor com o seu pet. E aí foi muito tranquilo, foi muito fácil, porque nós fizemos esse diagnóstico, realizando procedimento cirúrgico. E a Luna aí tem a vida saudável, segue bem, mesmo com o tumor que foi diagnosticado como maligno. A gente fez toda a preparação cirúrgica, todo o processo para que aquela cirurgia fosse curativa. E foi, porque foi no início e foi tudo resolvido. Uhum. No caso do Thor, que é um Golden de 6 anos. O Thor, ele tinha 6 anos, né, quando chegou, e ele tinha um aumento de volume que, segundo o tutor, era uma íngua, né, vamos dizer assim. Era só aquele aumento, mas que começou a perceber mesmo, começou a ficar mais avançado quando ele viu aumentar de tamanho em tempo curto, né? Então é sobre isso que eu falo. Então isso é uma emergência, né? Isso é uma emergência veterinária, uma vez que os linfomas, principalmente linfomas multicêntricos, ele tem uma expectativa de vida, né? De manter o paciente vivo de 6 meses. Então é uma expectativa muito baixa de vida. Então, linfomas, eles são muito agressivos. Tanto é que, infelizmente, eu tenho esse paciente, o Thor, ele ficou bem. Ele foi feito quimioterapia, depois a gente reduziu o processo quimioterápico dele. Fizemos uma quimioterapia depois metronômica para manter esse tumor sempre ali diminuído. E ele ficou bem. Paciente hoje... O Thor, eu não tenho mais notícia do Thor, nunca mais tive, mas nesses 2 primeiros anos nós acompanhamos ele e ele ficou clinicamente bem e bem assistido. Quer dizer, isso tudo foi porque o tutor observou, viu que não era uma coisa normal e que levou imediatamente na clínica e a gente pôde trabalhar com esse paciente, que ele teve a cura. Uhum. Ok, muito bem, gente. Conversei com a doutora Alessandra Nogueira da Bicho de Patas. Quero mandar um abraço aqui pro Ronaldo, o técnico relógio. Ele tá lá, ele tá ouvindo a gente na Vila do Grilo, trabalhando e ouvindo. Muito obrigado, Ronaldo. A Neide, que chegou agora aqui, mandando um abraço pra doutora, né? Doutora, amanhã tem Spa Day Cats na Bicho de Patas? Tem, todas as quartas-feiras. Tem lá o Dia do Gato, tá chovendo, tá frio, mas o banho é quente, a maquinazinha é muito quentinha, eles vão se sentir confortáveis. Perfeito, ó, gente, e é separado dos cães, tá? Lá na Bicho de Patas, nas 2 unidades, na unidade Ouro Preto e na unidade 24 horas, que fica na Baixa Grande, que fez 4 anos agora, completou 4 anos de existência, fez aniversário, eu tava lá, foi muito bacana. Você vai encontrar vacinas, você vai encontrar remédios, você vai encontrar comedouros, bebedouros, brinquedos, rações para todas as raças. Todos os tipos de cães e gatos você vai encontrar na Bicho de Patas. Quer falar com a unidade 24 horas? O telefone é esse aqui, ó, 98865-0800. 98865-0800. É o telefone da unidade 24 horas. Na unidade Ouro Preto, se você quiser conversar com o pessoal lá também, que se ficar mais perto da sua casa, 99663-1166. Tem um detalhe, tá?
Para você que quer, no conforto do seu lar, dar aquele banho no seu pet, a Bicho de Patas tem um plano de banho para você, banho e tosa. Eles vão buscar e vão deixar em segurança o seu pet na sua casa. Então liga para lá, né? Deixa desse negócio de dar banho, você pode colocar água no ouvido do seu cão, do seu gato, né? E aí você não sabe o que pode acontecer. E lá ele vai voltar cheirosinho, vai passar a semana todinha cheiroso. Na outra semana você vai dar banho nele de novo, para ele voltar cheiroso de novo, que nem o Bolota volta toda sexta-feira lá do seu banho. Doutora, obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada, muito obrigada a todos. E eu queria só dar um parêntesezinho, porque eu fiquei hoje sabendo de uma coisa muito bacana, dizer que tem muita gente que escuta, né, o programa às terças-feiras, não só às terças, mas toda semana aqui. Saúde em Foco é um sucesso. Mas que em específico alguns clientes meus que gostam, que esperam a terça-feira chegar para saber mais. E eu espero estar realmente passando o que é de melhor, de mais informativo para vocês. E fico muito feliz por esse feedback de vocês. Bacana, eu que agradeço. Já que Deus abençoe a cada um. Amém. Amanhã vou receber 2 psicólogas, gente, aqui. A doutora Jessirânia Amorim e a Vanessa Tali. São psicólogas e o tema: comunicação entre pais e filhos. Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Já dizia Renato Russo há mais de 30 anos atrás. Quem é o cantor? Sou eu mesmo. Pense numa desgraça, cantando sou eu. Mas amanhã você vai saber de tudo isso mais um carocinho, tá certo? Boa tarde pra você, fica com Deus. Se ele permitir, se ele deixar, eu tô na sombra dele, né? Então, se ele permitir, amanhã eu tô aqui de volta. Até amanhã. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio